Ei. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, ao meu canal, Consulte Educa de Vera, Raquelzinha, Educação em Movimento. E o canal da Raquelzinha, minha amiga querida de jornada, Consulte Educa. Hoje estamos aqui para continuar, né, a nossa série de sabedoria, prosperidade e riqueza. E nós trouxemos mais uma chave hoje para a gente tratar que, como todas, ela é muito importante para o nosso destravar e desbloqueio, para a gente prosseguir em todas as áreas da nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Raquelzinha, muito obrigada por estar aqui comigo nessa jornada, sempre. Né? Eu E que fala um oi agradeço. aí. Eu que agradeço, Lelezinha, pela oportunidade. Prazer. Olá, meus amores, né? Estar com vocês é um prazer. Minha tela travou aqui. Travou para você, Alessandro? Travou. Também você travou sorrindo Travado. tão gostoso. Travou ainda, está travado, mas está dando para ouvir. Tá. Beleza. Bom, pessoal, então a gente vai dar prosseguimento, né? Hoje nós vamos falar de uma chave muito, muito importante, que é a de número 33, é a chave da liberdade. Eu vou apresentar aqui, como a gente sempre faz, e para a gente... Aí também acontece de não aparecer de vez em quando, mas tudo bem. O navegador, de vez em quando, ele é inteligente, ele bloqueia. Gente, vocês comentem, curte, compartilha, porque a cada tempo que a gente se prepara para fazer essas lives com vocês, a gente percebe o tanto que é importante, o tanto que é libertador a gente se conhecer, a gente está nessa jornada de autoconhecimento. A vida da gente realmente é transformada quando a gente está nessa jornada. Então, que vocês assistam todas, façam os exercícios, porque não tem receita, o negócio é fazer. Acho que é até aqui que a gente vai falar que tudo que tem ação vai funcionar, né? Então, se você quer transformação, você precisa partir para a ação. Oração também ajuda? Ajuda, mas tem que ter ação. Então, toda palavra que tem ação, né, o negócio funciona. Apareceu aí, bonitinho? Tá bom o tamanho? Apareceu, tá ótimo. Beleza. Bom, gente, então, falando aqui do tema, né, liberdade, né? E a gente começa com vocês falando, né, pedindo para vocês repetir conosco. Preciso construir as minhas liberdades. Por quê? A gente nós já nascemos escravos, né? Então, a gente é escravo do que as pessoas falam, do que elas pensam, né? Do que vão dizer de mim. Então, a gente precisa libertar desse jugo, soltar dessas correntes, para realmente a gente poder ter liberdade e exercer a liberdade na vida da gente, né? Então, é muito importante a gente construir as nossas liberdades. E para a gente ter liberdade, quem tem liberdade é aquela pessoa que consegue governar a vida dela, né? Que quem não é escravo é governante. Então, a gente é muito importante que a gente ache o caminho. Porque eu não gosto de usar essas palavras preciso nem tenho, porque se eu falo que eu tenho, eu já estou me privando de liberdade, porque liberdade é a gente não poder nada, né? E precisar também é uma coisa que é passageira, você está precisando só para aquele momento. Então, é importante que a gente construa, né, essas nossas liberdades para que a gente realmente se liberte desse jugo de escravo que a gente tem gravado na nossa alma
e na nossa mente também, né? No subconsciente da gente. Então, e aquela pessoa que já é livre, né? As pessoas que já são livres, que não vivem sobre a dependência emocional, nem financeira, nenhum tipo de dependência de ninguém, é uma pessoa livre. Então a gente precisa não, é importante que a gente procure essas pessoas, né? Porque elas já têm a chave, então você passa a conhecer, a modelar essa pessoa para você também conseguir, para a gente conseguir essa libertação, né? E é muito importante que a gente vá em busca dessa liberdade em todas essas áreas da nossa vida, na área da saúde, na área do relacionamento, na área financeira, na familiar, na área empresarial. Então, se eu tenho uma empresa, mas eu dependo dela, se eu trabalho para alguém e eu dependo dela, eu sou escravo. Eu não tenho liberdade, porque eu tenho limitação de tempo, eu tenho que bater ponto, eu tenho que bater meta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Agora, uma pessoa que ela é livre, eu tenho a minha empresa, eu estou lá, tranquila, eu tenho os meus negócios, e de repente eu olho e falo, nossa, vou no shopping, ou quero fazer uma viagem, vou para o aeroporto, não preciso nem arrumar mala. Isso é liberdade, né? Então, na saúde, o meu corpo está bom, está governando, a minha mente está governando o meu corpo, eu pratico exercício físico, eu estou em dia com ele, nos meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, aquele grupo de amigos que me rodeiam, são pessoas que estão na mesma frequência que eu, né? Na área financeira, é o que eu acabei de falar, você fazer o que você tem vontade, né? Na hora que você deseja, sem ficar preso a nada. Então, isso é o sonho de consumo de todo mundo, né? É ter essa liberdade. E por que a gente fica preso, escravo? Porque a gente não consegue governar as emoções da gente. Então a gente vira escravo dessas emoções. Aí às vezes alguma. Porque são as emoções que nos governam, né? Então, se a gente não prestar atenção, não tiver controle, gestão das nossas emoções, a gente vai continuar escravo. E a gente precisa prestar muita atenção, porque quando a gente fala da liberdade financeira, da questão do dinheiro, né? O dinheiro, ele é uma energia e o drive mental para dinheiro, né? Que a gente tem, o Pablo até fala que o drive mental para dinheiro dele é escravo. O meu é energia, porque para mim ele é uma energia que ele é capaz, né, de me dar aquilo que eu necessito na hora que eu preciso. Esse é o meu conceito de dinheiro, é o meu drive de dinheiro. Então, quando ele é utilizado para beneficiar o maior número de pessoas, mais ele se multiplica, né? Porque sendo energia, ele não é estático. Então, mais ele se multiplica. E é importante que a gente tenha essa percepção de a gente não ser escravo do dinheiro, né? Então, eu posso ter qualquer coisa que eu quiser, mas não é qualquer coisa que pode me ter. Porque muitas pessoas acham que ter muito dinheiro, ser milionário, bilionário, você vira excêntrico, né? Você começa a comprar castelo no deserto, você faz as maiores doideiras aí, mas vai chegar um tempo que isso não vai fazer sentido mais, porque a chave não é o dinheiro, a chave é a liberdade. O dinheiro é só um armamento que a gente tem para poder conseguir o que a gente deseja, e à medida que a gente vai conseguindo as coisas que a gente deseja, vai perdendo sentido, porque o propósito real não é isso. Então, a gente sempre está falando isso, é na jornada que a gente vai aprendendo e que a gente vai crescendo. Então, com relação a dinheiro, é muito importante que a gente tenha essa percepção, que eu posso ter qualquer coisa, mas eu não posso ser escravo do dinheiro e nem de coisa material. Por quê?
eu preciso. Qual que é o nosso objetivo aqui, né? Nessa vida nossa? É buscar o reino. Está escrito na Bíblia. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, de todas essas liberdades que tem aqui, que aqui não está a espiritual, essa é a que a gente deve buscar, porque ela é que é a chave para todas as outras liberdades. Você quer falar alguma coisa, Casinha? Não estou te ouvindo. Será que você travou de novo? Ela caiu e eu nem vi. Bom, pessoal, então continuando aqui, a Raquel não está aqui, mas eu vou continuar. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, para eu ser livre, eu preciso fazer aquilo que eu não gosto. Por quê? Se eu, por exemplo, se eu falo, eu vou comer alguma coisa, que alguém me oferece alguma coisa que eu não gosto de comer, e eu falo, não, eu não quero comer isso. Aí, sem eu experimentar, eu vou virar escravo disso. Então, para qualquer coisa que eu faça na vida, é muito importante que eu não vire escravo disso, né? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto para eu ter o que eu desejo, né? Então, não gostar de algo e evitá-lo vai me tornar escravo disso. É um caminho que eu vou porque que não poderá percorrer porque não gosta e evita. Então, eu preciso experimentar todas as coisas para até para eu poder, através da experiência, eu ter condição de avaliar e me libertar disso, né? Raquel mandou mensagem aqui, o computador dela caiu lá, a internet. Então, gente, prosseguindo aqui, a liberdade ela é inegociável, né? Se eu, a partir do momento que eu negocio ela com alguém, eu perco essa liberdade e eu volto a me tornar escravo, né? Então, é muito importante que eu construa as liberdades em todas essas esferas da minha vida, né? Na espiritual, emocional, física, financeira, geográfica, né? Para que eu consiga me libertar, ter liberdade em todas as áreas e conseguir realmente viver o que eu estou aqui para viver. Continuando, estou olhando aqui, a Raquel está mandando mensagem, a internet que está instável. Então, a gente precisa ser um construtor de liberdade para a gente não virar encarcerado. E quando a gente consegue conquistar essa liberdade, é mágico, é maravilhoso. Porque o maior desejo que a gente vai ter na alma é querer libertar os outros. Porque quando a gente vê que é muito bom ter liberdade e a gente percebe que a gente vivia como escravo e conquistou essa liberdade, é fantástico. Então, o nosso alvo é usar essa vida nossa para a gente alcançar essa liberdade em todas as áreas, né? E o que é essa tal dessa liberdade? Aqui a gente tem dois conceitos, né? Liberdade não é poder fazer tudo. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas eu não devo fazer. Por conta do propósito que eu tenho, por conta dos meus princípios, por conta dos meus valores. E o que é a liberdade? Liberdade é eu não ser obrigada a fazer nada. Eu, particularmente, tenho comigo uma coisa muito interessante. Se a pessoa fala para mim que eu tenho que fazer, aí eu já crio uma resistência danada. Aí eu fico pensando, né? Eu estava refletindo sobre isso hoje, e eu falei, gente, olha só, o negócio já tá dentro da gente, né? Se tem que fazer, e quando fala que tem que fazer, eu já crio aquela resistência, porque ninguém é obrigado a fazer nada, né? Eu faço aquilo que está de acordo com o meu propósito, com os meus valores,
e eu experiencio aquilo que eu acho que vai contribuir para eu alcançar esse propósito, para eu melhorar como pessoa. Então, é muito importante isso, né? Você parar e analisar. Eu não tenho o que fazer. Eu vou fazer se for um desejo do meu coração, se for um desejo sincero, né? Então, vamos ficar atento para isso. E eu já falei do problema, né, do dinheiro, que não tem problema a gente ser materialista, né? O problema é o tanto de energia que eu vou aplicar no projeto que eu desejo, né? Será que realmente vale a pena? Então, assim, é muito importante que a gente perceba que para a gente ter liberdade, a gente precisa viver no agora, estar presente. Porque se eu estou presente, eu vou começar a perceber quais são as emoções que estão vindo, por que eu estou tendo aquelas reações que eu estou tendo. Então, é muito importante eu ter essa percepção. Então, viver no presente é a chave. Por quê? No agora. Porque o passado já passou e não tem como eu mudá-lo. Agora, o agora, daqui, que é que eu estou lançando as minhas sementes no solo para poder construir o meu futuro. Então, quanto mais presente eu estiver no agora, percebendo das minhas emoções, o que causa alguma coisa, se alguém fala alguma coisa comigo e eu fico com raiva, por que é que eu estou sentindo aquela raiva? O que é que disparou? Qual o gatilho disso? Né? Porque a partir do momento que eu não consigo estar presente e perceber, governar as minhas emoções, o que vai acontecer? Eu vou atrair, vou causar uma doença no meu corpo. Por quê? Uma emoção mal resolvida, ela vira doença dentro do corpo. Por quê? A gente abre o nosso sistema imunológico, ele fica baixo, então aí a gente permite, né, que o vírus, ele chega lá, pede autorização para entrar, a sua imunidade está baixa, e aí ele entra e começa a reinar, e vira doença. Então, é muito importante que nós realmente governemos as nossas emoções, porque elas são a chave para a gente poder ter liberdade, certo? Mais uma vez vou reforçar a questão da gente fazer o que a gente não gosta para a gente viver o que a alma da gente deseja, né? Se falarem para você, te oferecer alguma coisa que você não gosta de comer, ou que você não gosta de fazer, faça, coma, porque vai ser libertador, porque é no caminho que você vai ter os aprendizados, é a jornada que importa, não é a chegada, é a jornada. Então, liberdade é você ter paz, paz de espírito, paz na alma, de não ter que fazer nada. Liberdade é ter paz no meio do caos. Liberdade é não ter que fazer nada, né? Eu não ter, eu ser desobrigado de fazer qualquer coisa, né? A partir do momento, então, que vira a obrigação, o que acontece? Eu perco a minha liberdade. Então, como eu já disse até aqui, essas liberdades, elas precisam ser construídas. A gente não vai conseguir se libertar de tudo de uma vez. Tipo, estou falando isso daqui agora e eu vou sair daqui, eu sou livre. Não, é processo, é construção, mas é libertador. Então, por favor, se esforcem para que vocês se tornem livres, né? E sejam realmente reinantes e governantes. A gente tem que tomar cuidado, porque nesse processo de construção, a liberdade ela tem camadas, ela tem estágios. Então, qual que é o segredo disso? É eu ir subir
degrau por degrau, certo? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é, né, a liberdade, essa chave poderosa que realmente nos liberta de todo jugo, de toda escravidão que ainda está presente na nossa alma. E falando sobre esse fator, né, de escravo, eu penso que nós, povo brasileiro, a gente tem isso muito forte na gente, né? Porque o nosso país foi um país de escravo. Então, essa energia ainda é muito forte, né? Tanto é que nós, sendo o país que somos, a gente não é um país livre, porque a gente depende de outros países para muita coisa, né? Para a nossa sobrevivência aqui do país, a gente é dependente de outros países, né? Então, esse espírito de escravidão, eu acho que ainda está muito forte ainda na nossa sociedade. E como é nosso, a gente traz, né, em todas as lives sobre os temas, a gente traz os exercícios e os versículos bíblicos. A gente entende que é muita coisa para fazer de um dia só. Quando a gente fez essa mentoria, foram 40 dias seguidos, com esse tanto de tarefa aqui para a gente poder fazer. Porém, não deixem de fazer, porque o que é o desafio? A partir do momento que eu começo a fazer os exercícios e eu consigo virar essa chave, resolver o problema, é menos um problema a menos que eu tenho na minha vida. E é um desbloqueio a mais que eu tenho, é um degrau que eu consigo subir rumo à liberdade, rumo à minha posição de governante. Então, por favor, né, se esforcem para poder fazer os exercícios. Então, o primeiro, pense em um fato do passado que o impede de prosseguir e decida viver no agora. Falamos disso, né? Não adianta a gente viver no passado. Quem vive no passado, quem vive de passado é museu, né? Então, nós precisamos viver no agora para a gente se tornar governante. O primeiro passo para a liberdade é se libertar do passado. Então, o passado fica lá no lugar dele, ressignifica o que eu acho que é preciso ressignificar e olhar para frente sempre, né? Para o meu alvo. E ter foco nesse alvo. 2. A liberdade não é um ambiente geográfico, mas uma fronteira mental. Quando você ultrapassa essa fronteira, você diz: aqui eu não vou. Pense em 2 ações que você fará a partir de hoje para mudar a sua mentalidade e coloque-as em prática. Você voltou. Nossa, não deu certo aqui, a internet aqui está com problema, parece. Ah, entendi. Eu já estou nos exercícios. Você quer falar alguma coisa? Não, Quer pode terminar os contribuir? exercícios, depois eu quero só fazer um comentário. Você pode terminar os exercícios que aí eu falo um pouquinho. Tá bom. Bom, então, gente, pensar em 2 ações que a partir de hoje para mudar a sua mentalidade e colocar em prática. Lembra que a gente falou da palavra ação? Que tudo que tem a palavra ação ocorre mudança? Então, vamos aí listar 2 ações que você acha que você pode colocar em prática para mudar a sua mentalidade. Terceira, liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é não ter que fazer nada, né? Nada te aprisiona, você conquista o governo sobre si mesmo e não existe poder maior, né, que o governo. Então, nessas áreas da sua vida aqui, você vai escolher 3 delas para você, que você acha que você precisa para se libertar, para ser reinante, governante. Então, o ideal seria a gente fazer das 2, né? Mas a gente começa com 3, depois você vai tomando gosto, você consegue fazer as 12 rapidinho. Então, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, relacionamento, vida social, networking, criatividade, hobbies, espiritualidade e felicidade.
Quarto, inimigos da liberdade. Procure por tudo aquilo que tem tirado a sua liberdade nas 3 esferas, espiritual, emocional e na física. Faça uma análise em tudo aquilo que tem tirado essas liberdades. Anote todos os sentimentos, dando nome para cada um e montando frases tentando explicar cada um. Gente, esse exercício aqui é muito rico, porque quando você para se analisar e você escreve, é uma forma de você estar libertando, limpando aquilo que está te travando, te incomodando. Então, é um exercício muito poderoso esse daqui. 5. Esse tempo é um tempo de liberdade que você vai se envergonhar pelo tamanho da prosperidade que ele vai colocar em suas mãos. Anote pelo menos 3 objetivos de vida que você tem e faça a mentalização. Tenha visão de futuro. Então, por exemplo, se você tem o objetivo aí de comprar uma casa nova, anota esse objetivo e faça a mentalização. O que é a mentalização? A mentalização é algo muito poderoso. Ó, a ação aqui novamente. Ó. Mentalizar é você ver na sua mente, na sua imaginação, aquilo que você deseja. Quando você já tem isso na sua imaginação, é porque já existe. Você pode ficar tranquilo, porque já é seu. Então, esse processo de mentalização, ele é importante porque ele vai, acelerar o processo para isso chegar a você, né? Então, se você deseja um apartamento, imagina como que você quer esse apartamento, qual o tipo de piso, como que são os cômodos, como que é o banheiro, tem banheiro, não tem? De preferência, sinta você andando dentro desse apartamento, sinta o geladinho do piso, ou quentinho, vai na cozinha, toma uma água, imagina todos os detalhes, a torneira da pia, como que é o filtro, como que é a geladeira, é isso, mentaliza, que já deu certo. E aí, sempre, né, nas mentorias, ele traz versículos da Bíblia para a gente refletir. Se você achar que faz mais sentido, você pode ler o capítulo todo, fica à vontade. Aqui a gente trouxe os versículos básicos. Então, o primeiro é no livro de João, capítulo 8, versículo 31 ao 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu tenho liberdade. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa, né? Então, se Deus, que é nosso Pai, já nos criou livre, a gente já foi liberto, por que a gente vai ficar encarcerado na mente da gente? Vamos buscar a nossa liberdade, soltar essas correntes aí. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Está em Salmos 119, o versículo 45. Gálatas 5:1. Esse daqui a gente tem que escrever e pôr ele no teto quando você for dormir, para você acordar e dormir vendo ele aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós já fomos libertos por Jesus Cristo, nós já fomos libertos por Deus, nosso Pai, e a gente insiste em ficar aprisionado. Que santa ignorância. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Está aqui o recado, claro. E no livro de João, capítulo 8, versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Filho, Jesus Cristo, já veio, já nos ensinou, já morreu na cruz. Nós estamos aqui ainda, pregados na cruz. Né? Oh, Deus. Mas é tempo de libertação.
A gente vai conseguir libertar desse jugo, eu creio, nós já estamos nesse processo e já é verdade. Você queria Então, comentar alguma coisa? é mais a questão de um depoimento mesmo, né? Quando você começou a falar, você falou que de duas palavras que você não gosta de usar. E eu, a hora que você falou, veio na minha cabeça na hora o quanto que eu ainda as utilizo, que é eu preciso e eu tenho. Então, assim, não é porque a gente está fazendo essas lives, estamos tratando sobre os temas, que a gente já se libertou dos problemas que a gente consegue perceber, né? Então, é um esforço diário que a gente tem que fazer de entendimento, de ir limpando as coisas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, para poder a gente se libertar e realmente sermos verdadeiramente livres. Então, eu utilizo muito dessas palavras, eu me coloco na obrigação de fazer tudo que eu preciso fazer e a gente sente um certo sufocamento por se colocar obrigado a fazer as coisas, né? Então as coisas precisam ser leves e Sim, tá sendo muito gostoso assim ouvir sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, pesquisar também sobre esse assunto. Eu quero ir muito mais a fundo. Os sim. exercícios que estão colocados são excelentes, mas a gente precisa. Olha só, eu preciso, tá vendo para você? Eu gostaria muito de praticá-los, de fazer, para poder me libertar, sabe, dessas coisas. Eu vejo uma necessidade muito grande. E é lindo, é maravilhoso quando a gente fala em liberdade. Tem uma frase que fala, eu não gravei, eu não anotei, mas fala assim que a liberdade não é fazer o que você quer. Aí fala, a liberdade é que eu não me lembro o que foi falado lá, ou o que estava escrito, mas não é fazer o que você quiser. Eu faço o que eu quero, eu posso matar, eu posso roubar, não é isso. É, A verdade não. é isso. Aí tem uma outra frase que aí agora eu não me recordo. Não sei se você fala. Liberdade não é poder fazer tudo. Liberdade é não ser obrigado a fazer nada. Então, isso aí é muito importante. A gente, então assim, eu quis falar um pouquinho agora a título mesmo de depoimento, né, dessa dificuldade da gente se transformar, mas que é possível, né? E lembrando, como você acabou de fazer essa leitura aí de vários versículos da Bíblia, né? Nós somos criados livres, e inclusive uma das coisas que numa religião que eu já participei por muito tempo é que Deus nos dá o livre arbítrio. Se Deus, que é o nosso Pai, nos dá a liberdade de escolha, a liberdade para fazer, né, as coisas de escolha e tudo, gente, por que nós mesmos nos prendemos, né? Então, fica aí a reflexão, primeiro para mim Para mesmo, que nós. quero melhorar, e assim, é só contribuir nesse intuito aí de Mas o fazer. primeiro passo é esse, né? Sinal que você está presente no agora, né? Como a gente É. falou, porque liberdade é você viver no agora, né? Se largar o Uhum, passado e viver no agora, porque o passado já passou, não tem como a gente mudar, mas tem uhum, como a gente ressignificar. E uhum, quando a gente está nesse processo de jornada, é muito bom quando a gente começa a ter essa percepção, né? uhum, Porque é sinal que quando o negócio está fazendo efeito. E sim. esse negócio das palavras, isso é muito forte, porque em uma das outras lives que a gente vai falar, a gente vai falar disso, de viver no modo aleatório. E tem muita gente, a maioria das pessoas vive no modo aleatório, não presta atenção no que está fazendo, não vive no presente, vai fazendo no automático, né? E não percebe. E principalmente falar palavras, né? Tem poder. Nós, a gente aí nesse caso a gente precisa mesmo do negócio das palavras. Prestar muita atenção no que a gente fala, porque você está criando literalmente aquilo que vai acontecer na sua vida. Né? Uhum, Então, e eu estava comentando, você não estava aqui, eu sempre tive muita resistência quando as pessoas falam para mim, você tem que fazer isso. Nossa, Raquelzinho, arrepio, eu não faço.
Eu também tenho essa dificuldade. Não faço. Então, quer dizer, o negócio está dentro da gente, né? Se você já tem aversão quando fala que você tem que fazer, senão já está, isso tem um extra livre, minha filha. Você faz se você quiser fazer. Sim, se você achar que é louvável, se está de acordo com o seu propósito, você faz. Caso contrário, você não tem que fazer nada. Se alguém de fora fala que tem que fazer, eu arrepio para trás. Mas uma coisa grave é eu me colocar as coisas como obrigação. E assim, então, eu já consegui, é uma coisa que eu já consigo com as minhas filhas, sabe? Um exemplo básico. Elas brincavam muito comigo e falavam assim: mas a senhora é mãe, a senhora tem que fazer janta todo dia para nós. Oi! Oi! Tenho? Não, não tenho. Eu faço o dia que eu tiver com vontade, né? Que eu estiver bem, que eu quiser. É muito, hoje muito vamos legal. jantar juntas. Isso aí. Agora falou que tem que fazer, aí não dá não. Isso é tema na minha terapia. Você não tem que fazer, você não tem. A gente foi ensinado, né? Você não pode desagradar os outros. Você tem que fazer tudo que os outros te pedem. Aqui tem o quê, gente? Não tem nada. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar em conexão com meu pai. Isso eu tenho que fazer. Tem um vídeo, é prioridade. Um quadro no Instagram, agora eu não lembro o nome da moça, mas é muito interessante. Eu não sei se eu já comentei isso em alguma outra live, talvez vai ser repetitivo. Mas a moça, ela faz um quadro onde ela mostra como seria o papel dela mesmo, sendo ela mesma. Eu falei, que legal. Tipo assim, a pessoa chega na casa dela, bate na porta, ela tá lá limpando casa. É um dia que ela tá dando limpeza na casa. Aí nós fomos ensinados, quando a pessoa chega, oi, tudo bem, né? Aí a pessoa não comunicou nem nada, chegou de última hora. E aí, tá tudo bem? A gente veio te visitar, né? Tá tudo bem para você? Tá tranquilo? Aí você engole aquilo na hora, assim, não, eu só tô terminando aqui, mas pode entrar, fica à vontade, vou fazer uma extremamente contrariado, né? Por dentro rosnando. Fazer um café. Aí, não, a moça no quadro dela é muito engraçado, que aí ela, não, você não avisou, né? É bom, você não avisou, né? Não, mas tudo bem, pode entrar. Bom que você aproveita, pega uma louça ali, começa a lavar para mim, ou você vai varrer lá em tal lugar. E ela pôr o povo tudo para trabalhar. Tipo assim, não estava esperando. Você vê, então, a participar do que eu estou fazendo. Gente, é incrível, eu adorei. Tem várias cenas, né? Mas assim, a gente sendo a gente mesmo, tirar esse negócio do que a gente foi ensinado, de ser cordeirinho, de não desagradar ninguém. Não que você tem que agradar, né? Aliás, não que você tem que ficar desagradando, não é nesse sentido, mas assim, você ser verdadeiro com você mesmo. Você pode, você não pode, você não pode. Então, isso é muito importante. Isso é um tipo de liberdade também, né? É o que eu estava falando aqui das emoções, se a gente não cuida dela, ela vira doença, né? Aí aquele negócio, eu fico desagradada, crio uma emoção ruim para poder agradar os outros. Negativo e aquilo lá vai te né? Uma ignorância total. Ignorância. É isso aí. Mas é isso. Tá vendo, gente? É umas coisinha pouca da vida, a gente trouxe uns exemplos aqui simples, né? Mas são exemplos potentes, né? Isso. Bom, então era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Desejo do fundo do meu coração que vocês façam os exercícios, permaneçam firmes, vivam no agora e continuem juntos conosco, porque nós vamos dar continuidade nessa nossa série, né? E para a gente tem sido maravilhoso. Eu posso falar por mim e pela Raquel, porque a gente sempre fala isso. Maravilhoso estar aqui falando disso com vocês. Isso é renovo para a nossa alma, né? É um fogo assim, ó, que vai crescendo e a gente fica numa disposição fantástica. É um combustível muito bom. Então, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Se fizer sentido, compartilhem, né? Vamos aí transbordar para o maior número de pessoas, porque tem
nós todos, e tem muita gente, a maioria, né? 80% da população está precisando se libertar, né? Então, eu agradeço imensamente a vocês, a Raquelzinha, a internet dela que caiu, porque tudo tem um propósito. Agradeço também, viu, Alessandra? Desculpa o acontecido, mas fugiu aqui, né? Imagina, Mas muito imagina. obrigada a você, obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra muito em breve com a próxima, né? Isso mesmo. Um grande abraço. E vai ficar o exercício, né? O link do exercício aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até breve. Beijo, Até mais. Raquelzinha. Até mais, beijo.